Sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto Afeto. Eu, Laura Drummond. Eu, Georgia Bueno. Conversaremos hoje com Carla Póvoa e Larissa Loyola sobre o que é ser psicólogo. Nesses dias, por agora, dia 27 de agosto, estaremos comemorando o Dia do Psicólogo. E com esse, então, ensejo, com todo esse amor no coração, a gente quer saber um pouquinho delas. Por que vocês escolheram ser psicólogos? Na verdade, desde que eu era criança, eu penso nessa possibilidade, porque foi um processo frustrado que eu tive, né? Quando eu fui na psicóloga. Então, eu decidi Ótimo. que eu ia cuidar de pessoas e que eu ia ser facilitadora, ao contrário do que fizeram comigo. Então... É maravilhoso, né? Como a nossa história sempre está presente nas nossas escolhas. Sim. Eu gostei, foi isso. Ser facilitadora e não dificultadora. Interessante. Boa coisa pra gente pensar, né? Ser psicólogo é facilitador ou dificultador? Ótimo. E aí, Carla? Eu estava aqui pensando, enquanto a Larissa estava respondendo, que na verdade, assim, eu tinha 18 anos, eu acho, quando eu passei no vestibular para psicóloga, né? E, ao contrário da Larissa, não era uma possibilidade, assim, à época foi uma coisa muito... acho que isso aqui pode ter a ver comigo, sabe? Uma coisa bem assim, que eu queria ser atriz, não deu certo, obviamente. Né? Deu super certo, você tá sendo psicóloga. Enfim. Prestei vestibular para jornalismo e aí não passei. Falei, vou fazer psicologia. O Flávio era um amigo, na época ele é psicólogo, né? Hoje eu acho que coordenador lá da PUC e tal. E ele falou assim, eu acho que você daria super certo concurso de psicologia. Você depois poderia fazer psicologia e publicidade e tal, alguma coisa nesse sentido. Tá bom. E foi isso, assim. Hoje eu entendo que foi uma busca por mim mesma, assim, pela minha própria história, né? E aí isso despertou em mim a vontade de ser instrumento. Eu acho que, né, facilitador, instrumento também para que outras pessoas pudessem trilhar esse caminho. Georgia, você se recorda como é que foi a sua escolha para ser psicóloga? Eu só tinha duas opções na família, né? Ou eu era psicóloga ou eu era odontóloga. E... Tinha que seguir os passos ou da do pai, família, né? Ou da avó. Era o que existia ali de possibilidades. Interessante a gente pensar, né? A gente sempre tem muitas possibilidades. E, de repente, a gente pensar que só tem duas. Mas, pelo menos, tinha duas, né? Não tinha só uma. Nisso, ajudando a minha avó a fazer o doutorado dela, que é psicóloga, psicanalista. Ela fez esse doutorado na Espanha. Eu me lembro que, sendo secretária dela e ajudando a categorizar, ela fazendo os processos, né, da pesquisa que ela desenvolveu, eu fui realmente, assim, me apaixonando. E, para falar, ainda foi bem nessa área de maternidade, representações maternas, que foi o doutorado dela. Eu ia te dizer isso, para trazer o tema, porque tem tudo a ver. Tudo a ver com tudo isso que a gente desenvolve hoje, né, Laura? Uhum. Que é esse lugar da maternidade. Então, eu já fui aprendendo, eu tinha 16 anos, 15, 16 anos nessa época, e eu já fui me apaixonando por isso que é maternidade, o que é o ser humano, né? Enquanto um ser subjetivo, que não é esse concreto, que o concreto está subjugado a esse subjetivo, e fui tentando entender o que realmente esse lugar, né? Da maternidade, que lugar é esse? Que lugar é esse de ser mulher? Que lugar, que escolha é essa de ser mãe? Isso foi me fazendo pensar. Tive um ano sabático, fui fazer meu intercâmbio, morar em outro, vamos dizer, vou chamar assim, outro planeta, né? Porque quando a gente vai para um outro continente, é como se a gente estivesse indo para um outro planeta, várias línguas novas, né? Coisas novas, culturas diferentes. E isso foi abrindo a minha cabeça cada vez mais. E quando eu voltei, só havia psicologia realmente ficado nesse lugar como uma possibilidade. Porém, a psicologia, ela veio, tem essa parte da maternidade, mas com uma carinha de escolar, né? Porque o meu desejo era ter uma escola, era trabalhar com crianças, ensinar. Sempre gostei muito do processo ensino-aprendizagem.
que faz parte também das escolhas familiares. Tem muitos tios, tias, vós, avós e tudo, professores. Então, acho que ficou esse desejo também. Mas, ao final, a clínica falou mais alto, né? Inclusive, é tão interessante a gente olhar para esses processos, o quanto a nossa história, a história das pessoas de nossa família influenciam nas nossas escolhas e em quem nós somos hoje, né? Inclusive, é sobre isso que a gente vai sempre conversar por aqui. Sim. E até conteúdos velados, assim, né? Eu lembro que quando eu decidi fazer psicologia, eu já estava no curso quando eu descobri que o grande sonho da minha mãe sempre foi ser psicóloga e ela nunca foi. Realizou. Isso é ótimo, é isso né? aí. Eu tenho uma lembrança tão interessante, embora minha família fala que é mentira, né? Que eu escutava assim desde nova. Minha mãe é psicóloga, porém não atua na área. E meu pai é médico veterinário. E uma coisa que eu escutei a vida inteira foi: você pode ser o que você quiser, menos psicólogo ou veterinário. E assim, e é tão interessante porque eu não consigo me recordar o que de fato me levou a escolher a psicologia. Embora eu tenha sido uma criança que passou por análise enquanto criança para resolver algumas questões de timidez, de ser muito fechada, né? Estamos aqui hoje num podcast conversando. Com uma menina tímida, né? Com uma criança que um dia foi tímida, que adora dar aula, conversar. falar em palestra, enfim. Então, tudo isso me encantou. Fiz uma matéria ainda na faculdade, jovem, acho que eu tinha uns 20 anos, sobre psicologia da gravidez, né? Sim. Isso, o nome, psicologia da gravidez. E lembro de me encantar com tudo que eu via ali, menos os partos. Me recordo que foi passado um vídeo de parto cesárea. Aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, de fato eu vou ter um parto normal, certeza absoluta, porque eu não quero passar por aquilo. No outro dia que volta para aula, um vídeo sobre um parto normal. Cheguei em casa: mãe, tem jeito de cuspir o menino? As maturidades, né? E aonde que eu vim trabalhar? Não só dentro da psicologia, mas com a família, englobando todo esse processo de família mesmo, de construção familiar. É tão engraçado isso, né? Porque você estava aí contando da matéria de psicologia da gravidez e eu me lembrei aqui que foi uma matéria que eu falava assim: nunca que eu vou trabalhar com isso. Nunca, isso aqui não faz sentido, né? Como aí assim, eu lembro cara? de uma... É muito engraçado esses caminhos que a gente vai, né? E eu lembro de uma visualização, era uma dinâmica de visualização, não me lembro exatamente o que era, mas que remetia um pouco à questão do nascimento, de você ser mãe e tal, né? Eu acho que eu devia ter, sei lá, útero. Acho que era uma coisa nesse sentido. É da sementinha. E eu não me lembro se era, mas eu me lembro da sensação de eu falar assim: não, Geralmente não é vou essa ser que mãe. a gente faz. Tá decidido, não vou ser mãe, Não isso vou aqui ser não é pra mãe. mim. Eu não consigo entrar nessas visualizações e tal. Hoje é um recurso que eu super uso, né? É onde eu vi cair, assim, né? Então, das coisas que a vida vai fazendo, né? E é interessante a gente observar porque estamos aqui, nós 4, conversando sobre o que é ser psicólogo. Somos 4 mães, né? Que tem uma família. Como que é isso? A gente olhar para esse instrumento nosso de trabalho, esse olhar que a gente tem especial para as famílias, para o ser humano, para essas relações, e de repente a gente olhar para nós, dentro de casa, né? Como é que é isso para vocês? Pra mim, assim, né? Ao mesmo tempo que é um desafio, porque vem várias cobranças, né? Pelo fato de você estar tem que ser perfeita. nesse lugar que é de compreender a subjetividade, porque a gente trabalha com famílias também. Meio que as pessoas, né, entendem que a nossa precisa estar ali num lugar, né, de perfeição e... Enfim, e não é assim que funciona, né? A gente sabe que família é um processo dinâmico, né? E a gente carrega a nossa história, vem a história também do nosso parceiro junto. E então, para mim, é um desafio, mas ao mesmo tempo, assim, eu acredito que aquilo que a minha bagagem, né, como psicóloga, acrescenta no sentido do olhar. A gente consegue perceber, não sei para vocês, né?
com mais, talvez com mais facilidade, né? Que às vezes tem uma dinâmica ali que não está funcionando muito bem. E eu acho que a gente consegue pedir socorro mais rápido, assim. Não sei, eu acho que é mais nesse sentido. Eu tenho deixado mais as cobranças de lado, assim, um processo que eu tenho realmente, assim, sabe, aberto mão. Eu me sinto num lugar muito privilegiado quando eu penso nisso, porque a gente tem toda a teoria por trás, né? A gente já tem um conhecimento, uma bagagem. É claro que a hora que você vai pôr na prática muda e depende de um monte de circunstância, mas só de você já ter essa bagagem já te deixa num lugar de mais segurança, eu acredito. E é engraçado, assim, o olhar que as pessoas têm, porque eu me vejo sendo julgada, mas não no sentido negativo, mas das pessoas olharem e falarem, gente, a mãe psicóloga, né? Quando meu filho... Eu tenho um filho de 11 meses. E ele está no processo de frustração, assim, que agora ele descobriu que ele grita, que ele chora. E aí, quando ele quer alguma coisa e não sai do jeito que ele quer e começa, e aí a mãe psicóloga agacha. Oliver, eu tô vendo que você tá frustrado, meu filho. É assim, mas vai passar. Vamos achar outro jeito? Aí eu já escuto, né? Ah, mãe psicóloga. Você sabe que eu acho super interessante, porque assim, eu costumo dizer que na minha prática, não é que a gente não erre, não é que a gente não cometa os equívocos, né? Que são naturais dos seres humanos. Nós somos seres humanos também. A grande diferença é que é exatamente o que a Carla disse. A gente consegue perceber quando fez esse erro, o erro está feito, mas talvez uma forma de remediar, né? Talvez um pouco mais rápido, ou de procurar uma ajuda, se for o caso, né? Mas essa ferramenta que você trouxe com o Oliver, que é colocar em palavras os sentimentos, ela é maravilhosa. Eu acho que a gente pode fazer diferente, né? Assim, uma das maiores riquezas para mim, assim, em ser psicóloga, é que eu pude fazer diferente. Várias coisas que eu não... Transgeracionais, você diz, né? De família mesmo, né? Comportamentos de família e tal. E a gente, através da minha própria terapia, enfim, a gente pode fazer diferente. Na minha família, ninguém teve um parto normal, né? Então, quando eu fiz a escolha por um parto normal, eu entendi que ali eu fiz diferente. Eu rompi um monte de barreiras, né? Então, numa proposta ali de um melhor nascer, né? Pois é, estou aqui pensando no que vocês estão falando, né? Qual que é a grande diferença? É que a gente vai podendo ter essa oportunidade de ter um olhar diferenciado em cima daquilo que é comum e normal. Que é o olhar que a gente tem dentro do consultório. Ver os filhos da gente crescendo, ver que aquilo que a gente plantou é o que a gente está colhendo e que é da mesma forma, são seres humanos, né? Assim como nós, e que a gente pode ir fazendo essas intervenções, né? À medida que as coisas vão acontecendo, que os comportamentos vão aparecendo, a gente vai podendo fazer essas intervenções. Para ficar mais clara, né, para as pessoas, por exemplo, a Leonora agora com 12 anos, ela fez filha? Minha filha. Ela fez o mesmo movimento que ela fez aos 2 anos, no processo de desmame. Eu fiz um processo entre 1 ano e 2 anos, né? Começaram a nascer os dentes, eu comecei o processo de desmame dela. E nesse processo, aos 2 anos, ela virou para mim e falou: não preciso mais do seu peito, mamãe. Né? A gente, assim, por um lado, quer morrer, quer estribuchar, quer, né? Gente, Se morasse no deixando prédio, claro, quer pular do prédio, assim, brincando. Deixando né? claro para todos que estão escutando, não é que ela disse verbalizado, ela disse em comportamentos, né, Georgia? Não, ela verbalizou, Leonora. Ela falou: não preciso mais, mamãe. Ah, ela disse com todas as com palavras. Com todas as palavras. Lembra, Leonora, com 6 meses, ela já falava rua, Lua, já falava palavras com sentido. Mamãe, papai, mamá. Pois cada um com a sua precocidade. Cada um com o seu jeito. Imagina uma mãe que fala né, sem parar assim. Ela já tinha, assim, com 2 anos, ela falava frases inteiras. Então, assim, ela disse literalmente. Literalmente. E o coração ela olhou, da mamãe? Ela olhou para os meus olhos e me disse: eu não preciso mais do seu peito, mamãe. Essa foi a frase. E eu queria morrer por um lado, mas por outro lado, o lado da psicóloga, que eu acho que é justamente isso que a gente está dizendo.
A psicóloga olhou e falou assim: yes, é isso aí, aguenta firme, tá tudo bem, tá Sensação tudo de- certo. E a mãe sensação de tava dever lá. cumprido, né? Tá tudo certo, tá direitinho. Mas por outro lado, né? E agora o que eu vou fazer com tudo isso que eu ainda tenho para dar? Aí o outro lado, a psicóloga diz: vamos lá para a próxima etapa, né? Você vai poder oferecer o seu afeto agora de uma outra forma. E agora, aos 12 anos, como eu estava dizendo, ela vai fazendo esse movimento novamente de independência e autonomia, porque é esse o movimento, né, de independência e autonomia. Ela fazendo, ele, não, mamãe, pode deixar que eu faço as minhas coisas assim. Não pode deixar que eu já entendi, eu já aprendi. Eu já dou conta de fazer. Bem goiano isso, né? Eu já consigo, não, eu já dou conta. Então, eu já dou conta disso. Muito interessante a gente ver essas repetições, e esse é um olhar privilegiado nosso do psicólogo, né? Dessa questão do subjetivo, que é diferente de outros olhares, que é diferente do comum, que, de repente, alguma mãe, né, vamos dizer, que não tem esse conhecimento, poderia olhar e achar rebeldia. Ela dizia, ela está, como eu escuto no consultório, ela está rejeitando a minha forma, né, de dizer, a minha forma de ser, de mostrar para ela. Não, ela está sendo ela. Então, o meu olhar para com ela é esse olhar de compreensão e de entender que ela está fazendo esse mesmo movimento, só que agora num outro momento, E de aí uma eu outra acho forma. que até entra o nosso próprio processo, né? Que, por exemplo, no movimento desse, uma mãe, vamos dizer, comum, mas não no sentido pejorativo, né? Mas ela pode sentir lembrar ela ali de uma sensação de negação, de abandono que não está bem resolvida e a gente já tem um outro olhar. E a gente né? leva para a própria análise, É, né? exatamente. A gente vai lá e cuida disso dentro do consultório. A gente vai e faz esse cuidado. Porque você estava dizendo, né, Carla? A gente também tem um lugar, você também comentou isso, Laura. A gente tem esse lugar para poder cuidar. A gente sabe, né? A gente corre atrás, porque a gente vê que às vezes é necessário. Exato. Sim. E o que vocês vão pensar numa outra coisa também? O que um psicólogo faz, então, a partir desse olhar que a gente está colocando? O que vocês, na prática de vocês, entendem que um psicólogo faz? Nossa, pergunta difícil. Costurando o início, o meio e agora, né? Porque, assim, eu acho a psicologia eu acho que a psicologia tem um lugar, assim, tão, ao mesmo tempo, tão profundo, mas é tão amplo, tão abrangente, né? Onde cabe um psicólogo? Em qualquer lugar, né? Hoje eu estava pensando mais cedo, assim, o psicólogo cabe no hospital, o psicólogo cabe na escola, né? O psicólogo cabe dentro de casa. Dentro de empresa. Dentro de empresa. Um lugar que antes a gente não ocupava e hoje ocupa, que são as maternidades, né? Os partos, enfim. No esporte. No esporte, né? Tem se falado... Ótimo, ótima lembrança, né? Acho que agora com essas Olimpíadas tem ficado tão forte, né? Então, eu acho que o psicólogo, ele cabe em qualquer lugar. Mas, na prática em si, né, eu entendo o psicólogo como um instrumento mesmo, um facilitador, né? Para que a pessoa se compreenda as suas emoções, compreenda os seus, a sua própria história, né? De que forma isso age ali naquele processo dos seus comportamentos, das suas escolhas. Então, ele é um facilitador, acho que é um instrumento mesmo, né? Eu acho que a psicologia é um instrumento de... Ai, é tão bonito, né? A psicologia, eu tô aqui pensando. A Larissa trouxe isso no começo com uma palavra muito legal mesmo, né? Que é essa questão do instrumento. De facilitar, né? Assim, eu acredito que a gente leva para aquela pessoa que procura ajuda um novo olhar. Que às vezes eles estão tão engessados ali, enxergam a realidade de uma única forma. E com as ferramentas que a gente tem, com o trabalho que a gente vai fazendo, a confiança, a gente consegue mostrar uma outra forma de lidar, de encarar e transformar a realidade da pessoa, né? Trazendo saúde mental e um suporte ali. Eu costumo dizer que o nosso caminho é conduzir o outro, a pessoa, a família,
ou a criança, né? Quem é que esteja ali pedindo ajuda, para que ela comece a se autoanalisar, começar a olhar para si mesma a partir de um outro ponto de vista, de um ângulo diferente, né? Porque muitas vezes a gente entra ali no dia a dia, no automático das nossas vidas, e a gente não para pensar, perceber, refletir, né? De onde que vem essas atitudes, de onde que vem os nossos sentimentos, as nossas emoções, o porquê que isso é despertado na gente. E quando você tem essa possibilidade de trabalhar isso em consultório, você dá um caminho para que a pessoa comece a se entender a partir de um outro ponto de vista. Alguns pacientes meus, semana passada mesmo, eu escutei isso. É assim, Laura, parece que o processo terapêutico, ele não é só no dia da terapia. Ele vai se desenvolvendo por toda a semana, né? A gente conversa, as coisas vão acontecendo, eu vou me percebendo, já é como se... Isso é uma paciente que está em análise já há algum tempo, então ela já tem todo esse olhar desenvolvido, né? Ela fala assim, é como se eu chegasse aqui, já juntando o quebra-cabeça e as peças de tudo que eu tenho observado e percebido do meu dia a dia. Eu acredito, assim, que essa leitura que a gente tem, diferente de uma leitura comum, vou dizer assim, da realidade, ela faça muita diferença. Vamos pensar, como é que a gente aprende a ler o nosso corpo? O nosso corpo, ele fala das nossas emoções, são as nossas reações fisiológicas por meio dos nossos hormônios, né? Sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, neurotransmissores. Então, quando a gente pensa assim, o mundo, ele está aí e ele faz com que o nosso corpo reaja de X, Y, Z maneira. Como que a minha mente, que é o tradutor dessas reações, então como é que a minha mente lê aquilo que o meu corpo reage, né? Da forma que o meu corpo reage às situações do dia a dia, às situações, né, cotidianas. Então, aprender a fazer essa leitura, aprender a fazer uma leitura saudável, como você estava dizendo, Larissa, isso é saúde mental. Então, ser facilitador não é simplesmente só oferecer soluções, mas também, ao oferecer essas soluções, e ensinando o nosso paciente a fazer melhores leituras. Lembrando que a maternidade, esse processo, né, o maternar, é esse processo de ensinando, igual você estava dizendo para o Olho, isso é frustrar, meu filho. Você está frustrado, vamos ver uma outra forma de fazer isso e tal? Né? Então, poder ir ensinando não só nossos filhos, mas ir ensinando os nossos pacientes a fazerem melhores leituras daquilo que eles sentem diante das coisas. E interessante, coisas mais profundas, como, por exemplo, chegam pais com problemas de autoridade. Lembrei de um caso, né? Sim, um não, vários, mas lembrei aqui. Problemas de autoridade com os próprios filhos. E eles não percebem que eles não conseguiram ter autoridade, agem de forma autoritária, porque ainda não saíram do papel de filho. Se você não sai desse papel de filho, não tem como você assumir o lugar de pai com autoridade. Aí você precisa ser autoritário para ter o respeito, vamos dizer assim. Então, essas leituras que muitas vezes a gente não tem no cotidiano, né? Na vida comum, o psicólogo ele pode ir fazendo essas leituras por meio daquilo, né, que as pessoas comentam, né, que os nossos pacientes vão comentando, a gente vai fazendo essas colocações para que eles possam ir se percebendo e, então, abrindo esse leque. Da forma que você estava dizendo, uma rigidez fala, né, de algo que não é saudável, mas a possibilidade fala daquilo que é cada vez mais saudável. Então, oferecer várias possibilidades de ver a mesma coisa é justamente promover a saúde mental. Então, penso, ser psicólogo é aquele profissional que oferece a possibilidade de uma melhor saúde mental para o indivíduo, para a família, para a sociedade. Até trazendo um pouquinho na conversa que a gente estava, né, da nossa posição enquanto psicólogos e um membro de uma família, né? Mãe, esposa, enfim.
se a gente junta tudo isso que foi dito, fica muito claro o como nós também precisamos nos cuidar enquanto saúde mental e abrir esse espaço para que a gente tenha esse olhar para além do cotidiano das nossas ações, né? Nós também precisamos desse espaço de acolhimento, de reflexão para entender os nossos passos, as nossas ações. Sim. E aí, para a gente poder finalizar, nós vamos fazer umas perguntinhas para vocês, sabe aquela assim, a maré, tá? Eu vou fazendo, e aí eu vou fazer primeiro, então eu faço e depois você faz, pode ser, Laura? Eu vou fazer com a Carla, você faz com a Larissa? Isso. Porque a gente está assim, nessa disposição, vai ficar mais fácil. Carla, então assim, uma palavra, tá? Primeira palavra que vem à mente, a partir do que eu disser. A maré. Tudo. Força. Vida. Meus filhos. Filhos. Meus amores. Família. Amparo. Ser mãe. Transformação. O mundo hoje. O mundo hoje. O mundo... Em uma palavra... Ai, Precisa de alguma coisa. Não sei. o mundo hoje... Acho que transformação também. Eu acho que é a palavra certa para o mundo hoje. Ok. O ser humano para você? Complexo e adorável. Então, ser psicólogo é? Complexo e maravilhoso, né? A vida. Arrasou, Carla. Larissa, vamos lá. Primeira palavra que vier à mente, ok? Amar é Acolher. vida, Oportunidade. filhos, Realização. família, Raiz. ser mãe, É se sentir Deus. o mundo hoje, Resiliente. o ser humano para você. Ser humano está dinâmico. Ser psicólogo é Ser instrumento. perfeito. Eu queria muito agradecer vocês pela participação de vocês nesse podcast, para a gente falar um pouquinho sobre como é ser psicólogo. Né? Obrigada, Larissa. Obrigada, agradeço. Carla, pela Obrigada, participação. Foi ótimo. Larissa e Carla são psicólogas do Instituto Afeto também, né? Sim. Olha, eu vou dizer uma coisa. Diz. Que coisa maravilhosa poder ter duas profissionais, né? Como a Carla Pova, a Larissa Loyola, conosco no Instituto Afeto, viu, gente? Como eu disse, Instituto Afeto na sua casa para você, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do que nós fazemos lá, nesse nosso lugar especial feito para você. Carla, o que você tem para dizer para o pessoal que está nos escutando, né? Uma mensagem para o Dia do Psicólogo. Olha, façam terapia. E estamos lá no Instituto Afeto, né? Eu acho que é o melhor lugar de Goiânia. Com certeza. Eu tenho certeza disso. E né, além de mim e da Larissa, nós temos também outros profissionais maravilhosos. E a gente faz... lá a gente transforma vidas, eu acho que é isso, né? Então, se eu posso deixar um recado hoje, façam terapia. Se cuidem. Tem a minha psicóloga fala assim, né? Que não é que todo mundo precise fazer terapia, mas todo mundo certamente vai se beneficiar do processo. Então, tudo que é benefício. Então, quero agradecer a oportunidade de ter feito esse podcast aqui com vocês. Acredito que isso vai trazer muitos benefícios a muita gente, né? Essa facilidade de poder escutar em qualquer lugar, de ter a gente perto a qualquer hora. Se cuidem, façam terapia, como a Carla disse. Com todo esse contexto que a gente está, eu acredito que o autocuidado, ele deve vir e deve prevalecer, né? Que a gente não consegue fazer nada se a gente não estiver bem cuidada. Então, olhar pra gente primeiro,
Bom, para os psicólogos, né, acho que primeiro parabenizar toda a categoria pelo brilhante, eu acho que pelo brilhante desempenho, né, inclusive nos últimos anos, acho que isso ficou muito mais o olhar para o psicólogo ficou mais abrangente nesse sentido. E ocupem os espaços, né? Psicólogos, ocupem os espaços. O processo terapêutico, ele não acontece só no consultório, né? Moreno, que foi o criador do psicodrama, ele fazia em praças públicas, né? Então, eu acho que as pessoas precisam acessar o trabalho do psicólogo. Então, psicólogo, se eu posso deixar uma mensagem hoje, né? Saiam, sejam vistos, né? Façam brilhantes trabalhos em qualquer lugar, seja no consultório, nos hospitais, nas escolas, nas praças. Enfim, eduquem, né? Eu acho que a nossa responsabilidade social, inclusive nesse momento, é de psicoeducação, principalmente. Sim, e não deixar de se cuidarem também, Sim. né? Que a gente, como eu disse, principalmente nesse momento que está todo mundo vivendo, de adaptação, readaptação, de resiliência, de tantos desafios, a gente tem lidado com um tema que a gente não tem muito costume, né? Quantos lutos, quantas coisas que estão mudando a dinâmica. Então, esse processo de se adaptar não é fácil e a gente precisa olhar para nós mesmos, principalmente por sermos o instrumento de outras pessoas. Então, nós temos que estar bem, estar firmes. E parabéns. Acredito mesmo que a categoria tem se mostrado, tem ocupado espaços que antes a gente pensava que não cabia, né? Mas, como a Carla disse, o psicólogo cabe em todo lugar. E é isso. Eu gostaria de parabenizar a toda a classe, né? Estamos, de fato, vivendo uma época onde a saúde mental ela está sendo vista e olhada com a importância que ela deve ser olhada, né? Ela vem crescendo de uns anos para cá, e com a chegada da pandemia, com os adoecimentos da nossa saúde mental, a gente vem percebendo, e as pessoas, a sociedade vem entendendo o quanto é importante cuidar de si mesmo, cuidar da própria saúde mental. Eu adoro dizer o seguinte: como que a gente pode ajudar o próximo se a gente não cuidar de nós mesmos primeiro, né? Então, se cuidem, psicólogos, se atualizem. Esse é um momento onde, de fato, o mundo precisa da nossa categoria. Eu acho que isso é o mais importante, o mais bonito disso, né? Assim, o mundo precisa. Sabemos que tudo que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, são coisas realmente difíceis de serem elaboradas, vividas, pensadas. E é como se fosse um momento da frente do nosso trabalho mesmo, tá? E cuidem de vocês. Lembrem que quando as máscaras caem, a gente precisa colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente, para depois poder ajudar o outro. Pois é. Esse aqui é o X da questão, né? Essa questão de todas essas mudanças que vêm acontecendo no nosso planeta, eu vou dizer assim, com todas as problemáticas que têm sido, né, colocadas para a gente, com, por exemplo, essa pandemia, o psicólogo se tornou esse profissional que foi lá para as cabeças, né? Onde nós precisamos estar bem para poder cuidar do outro. E esse cuidado é justamente como devemos aprender a olhar para nós mesmos, para os nossos próprios sentimentos e para as nossas próprias emoções, aprendendo novas traduções. Se a gente havia aprendido a viver em um mundo, hoje a gente precisa aprender a viver num outro mundo. E nós estamos aqui, todos nós psicólogos, né? Todos que estão aí, né, na batalha, trabalhando, ajudando as pessoas a terem esse novo olhar, a se postarem de uma nova maneira, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja no retorno, né,
do trabalho presencial, da vida presencial, nós estamos aí, batalhando com todos vocês. Parabéns a todos nós psicólogos. E um grande abraço afetuoso do Instituto Afeto.